Estamos de volta com o programa Conexão Diária, ao vivo aqui na TV1 e também pela fanpage no Facebook. Recebendo aqui no nossos estúdios o Cristiano Cook, que é um cara empreendedor demais. Não é à toa que é sócio da empresa Experiência de Sucesso, que atua na cidade de São Paulo, mas promovendo assim seminários e palestras em todo o Brasil. E ele tem apenas 23 anos. É um cara empreendedor, né? Primeiro, conta um pouquinho da sua história, ô Cristiano. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. Bom, como é que... Muita gente até... Eu dou palestra, eu estava ontem em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e muita gente pergunta, mas com 23 anos, né? Como assim? Eu estava em 2014, eu estava numa época que eu estava fazendo um intercâmbio na Irlanda, e eu estava um pouco descontente com a realidade da vida que eu estava tendo e com como é que eu ia ser o meu futuro. E aí eu tomei uma decisão. E no início do ano tomei uma decisão, não foi daquelas decisões de início de ano, que todo mundo faz aquela monte de promessa, mas nunca cumpre. Eu falei, não, vou fazer de tudo para que nesse ano eu dê um grande passo para realizar os meus sonhos. E aí... Isso foi quando? Você lembra o ano? Foi 2014. 2014. Eu estava lá na Irlanda fazendo intercâmbio. E chegou um momento que eu falei assim, bom, se eu quero realmente transformar a minha vida, o que eu tenho que fazer, né? E aí eu me mergulhei em livros, em conteúdos de grande conhecimento aí de pessoas de sucesso já no mundo inteiro. Eu falei, se eu quero ter sucesso, primeiro eu tenho que estudar pessoas que já chegaram lá. E quando eu entrei nessa jornada, minha vida mudou completamente, né? Não é fácil, mas é uma jornada que vale muito a pena. Você me disse que você é de Santa Catarina, né? Só que mudou, hoje mora em São Paulo, né? Isso. Você teve que sair do seu estado para buscar, digamos assim, um sucesso nessa sua área? Bom, como é que foi para mim? Eu nasci em Concórdia, Santa Catarina, uma cidadezinha no interior, no oeste de Santa Catarina. Quando eu tinha 15 anos, de 15 para 16 anos, eu cheguei para meus pais e falei, pai, mãe, eu quero viver uma vida enorme. E eu acho que Concórdia ainda não está preparada para me dar todo o suporte que eu queria para realizar meus sonhos. Aí eu me mudei para Florianópolis. Fui estudar lá para passar na faculdade, entrei na faculdade. E aí chegou um momento que eu também falei, eu quero ir além disso, quero conhecer o mundo. Aí que eu fiz o intercâmbio, que eu fui para a Irlanda. E essa empresa sua hoje em São Paulo, quais são as funções dessa empresa, como ela trabalha? Então, a Experiência de Sucesso, ela está sendo considerada já uma das maiores empresas de seminários da América Latina, né, se não for a maior já. E a gente é parceiro da maior empresa de seminários do mundo, que é Success Resources. Então a gente traz palestrantes mundialmente famosos aí. A gente já trouxe o T. Harv Eker, que é autor do livro Segredos da Mente Milionária, que é um livro que também é muito famoso aqui no Brasil. É um dos países que mais conhece esse livro. Ele é mundial, mas o Brasil é um dos campeões disso. A gente trouxe para cá o verdadeiro lobo de Wall Street. Quem conhece o filme não é o Leonardo DiCaprio, mas é o verdadeiro personagem por trás disso que inspirou o filme. A gente trouxe ele para cá em julho do ano passado. E a gente tem uma lista aí grande de palestrantes. A gente vai trazer o ano que vem o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. A gente vai trazer o Lobo de novo, o Lobo de Wall Street. Agora em dezembro a gente está trazendo o Nick Vujicic, que ele é muito famoso nos vídeos de YouTube, de Facebook, que ele não tem braços nem pernas, mas ele surfa, ele um palestrante motivacional, ele teria todas as desculpas para dizer assim, não, eu não quero fazer nada, minha vida é uma merda, não gosto dessas coisas, mas ele vive a vida dos sonhos dele, apesar de não ter braço nem perna, ele tem filho, tem tudo isso. E na sua visão, Cristiano, por que você acha que as pessoas vivem dificuldades financeiras hoje? Bom, eu acho que, assim, ninguém nasceu, né, da barriga da mãe, vamos dizer assim, sabendo como lidar com dinheiro. A gente é ensinado como fazer dinheiro. E geralmente nós somos ensinados por pessoas que ou não têm muito dinheiro ou têm muitos problemas emocionais voltados ao dinheiro. E por causa que a gente é ensinado por esse tipo de pessoas, acaba que o jeito deles pensar com relação ao dinheiro vira o nosso jeito de pensar. Então, se a gente não faz algo diferente com relação a isso, a gente tende a seguir essa linha. Mas eu acredito muito que tem uma frase que o Harvey fala. Ele fala que os pensamentos eles geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados.
As pessoas, elas têm uma série de resultados na vida e ficam focando em, poxa, mas por que eu sou assim? Por que a vida é injusta? Por que acontece isso comigo? Ao invés de focar no que começa tudo isso, que são os pensamentos. Então, se você, pelo menos foi assim comigo, né? Se eu quis, em algum momento, mudar os resultados, a primeira coisa que eu tive que mudar foi meus pensamentos. Então, você acha que essa visão sua, que as pessoas têm que mudar a mentalidade, né? Exatamente. Tudo começa pelos pensamentos. Então, se os seus pensamentos, tanto pensamentos como frases que a gente fala no dia a dia, eles têm um poder energético, eles têm uma energia. E no mundo, eu acredito que tudo que você joga para fora, para o mundo, ele te dá de volta. Então, se você tem pensamentos negativos, pensamentos de vítima, de reclamação, de culpar as outras pessoas pela vida que você tem, é isso que você vai atrair mais de volta. Agora, se você muda seus pensamentos, pensa em frases positivas, coisas positivas, eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou atingir meus sonhos, eu vou conseguir, a realidade começa a mudar, porque você muda seus pensamentos e seu foco, né, o que você foca expande. Então, o seu foco vira essa vontade, esse querer de mudar de vida, de alcançar os sonhos. E quem está nos assistindo agora talvez pense assim que só chega ao sucesso talvez a pessoa que tem uma vivência financeira melhor, isso, aquilo, mas qualquer pessoa hoje, seja qualquer classe social, pode chegar ao sucesso com essas mentalidades, com esses pensamentos? Nisso também é uma pergunta que muita gente me faz nas palestras, e nisso tem 2 pontos. Bom, eu me considero um exemplo nisso. Tenho 23 anos, a minha família não é uma família privilegiada, pelo contrário, a gente passou por muita dificuldade, muita coisa que a gente passou na vida, mas quando a gente quer, a gente consegue. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que 65% das pessoas que se tornam ricas hoje, elas vêm de famílias pobres, porque eles estavam numa condição que estava tão difícil, estavam numa condição tão ruim na infância delas, que elas falaram, não, eu não vou aceitar mais isso para minha vida, eu vou transformar minha vida, eu vou correr atrás do que eu quero. Então, hoje é uma estatística, 65% das pessoas que se tornam ricas, elas vêm de famílias pobres. Mas, óbvio, tem que querer, e nunca é fácil. Mas quando você muda o seu jeito de pensar e começa a estudar essas pessoas ricas, ter uma vivência de pessoas ricas, né, que é isso que inclusive a gente promove, né? A gente trouxe a ideia da experiência de sucesso vir para o Brasil, era quando o Leandro Marcondes, né, que é meu sócio, a mulher dele, a Danile Marcondes, eles estavam lá em Londres, foi onde eu conheci eles lá, num desses seminários, eles falaram, poxa, a gente tem que levar isso para o Brasil. É algo baseado também em testemunhos, né, vividos, né, como você mesmo disse. Você hoje é um cara, diga-se de passagem, já é sócio de uma empresa reconhecida em toda a América Latina, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Foi através primeiro os seus pensamentos, suas ideias, e estudando, focado naquilo, né? Porque acredito, Cristiano, que muitas pessoas talvez chegaram para mim e falaram, você é louco, você está imaginando isso, será que eu vou conseguir? Porque isso a gente escuta direto, né? Isso vai dar certo? Porque gente negativa para pensar esse tipo de coisa existe em todas as profissões, não é verdade? Com certeza. Bom, 2014, que foi esse ano que eu estava comentando contigo, que eu tomei essa decisão de transformar de vida, foi um ano que eu comecei a me afundar nesses conhecimentos, né, de pessoas de sucesso, estudar elas, ir em seminários, fazer cursos, livros, áudios, tudo isso. E conforme eu fui crescendo como pessoa, né, nos meus pensamentos, algo muito interessante começou a acontecer, que foi as pessoas que eu pensei que eram minhas amigas, vamos dizer assim, elas começaram a me puxar para baixo. Porque antes era o Cris que fazia um monte de coisa com elas, ia fazer festa, todo moleque de 23 anos gosta de fazer esse monte de coisa. Nunca abri mão disso, mas a gente se transforma como pessoas e algumas coisas a gente não aceita mais tanto. Então muitas pessoas começaram a me puxar para baixo, né? Dizendo, não, o que você está fazendo com essa vida? Você não pode fazer isso, você não consegue, você está viajando, você está pensando que o mundo é seu e não é bem assim, você tem que cair na real. Sabe aqueles pensamentos que as pessoas tentam implementar em você dizendo que você não pode. Mas eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, a gente é mais forte do que isso, você prospera e aí se passa por essas dificuldades, você se torna maior e ainda mais forte ainda. Mas a grande questão é essa, tem pessoas que conseguiram
né, saíram de condições não boas, não muito boas, e conseguiram chegar lá a milhões ou a negócio, a vida que sempre quiseram. E o meu pensamento é muito esse: se eles conseguiram, eu também posso. A única coisa que eu tenho que fazer é entender o que ele passou e pegar atalhos aí, pegar aprendizados que ele teve no caminho e me embalar com isso, né? E não, ao contrário, ficar ouvindo. Às vezes a gente ouve o conselho do tio, da tia, daquele amigo que às vezes não tem tanto conhecimento, às vezes está com uma vida mais difícil que você, mas a gente ouve os conselhos dele. A gente tem que começar, talvez, a ouvir pessoas que já estão lá em cima e ver por que elas estão lá e o que eu posso fazer diferente para chegar lá. E quem quiser conhecer esse processo que você faz em todo o Brasil, o que tem que fazer? Bom, a gente tem, né, a Experiência de Sucesso. Quem quiser olhar o site lá, www.experienciadesucesso.com.br. A gente está trazendo já várias palestras aqui para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Então a gente vai ter agora, daqui 2 semanas, vai ter um curso agora, os segredos baseado no livro Os Segredos da Mente Milionária, chama Millionaire Mind Intensive. E vai ter em dezembro agora o Nick Vujicic, né, que eu comentei agora há pouco para vocês, que a gente vai fazer um evento lá no Estádio Independência. Então, aos poucos a gente vai começar a vir cada vez mais agora para Belo Horizonte, para Minas Gerais, quem sabe outras cidades aqui também. E quem quiser também, a gente está fazendo alguns workshops hoje e amanhã, aqui na faculdade. Aqui na cidade do bairro. Isso, na FAGOC. Então, à noite a gente vai estar fazendo algumas palestras lá. E sábado eu vou estar lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Falando de novo Minas Gerais, né? Viaja o Brasil inteiro e fazer confusão mesmo. Vai estar na capital mineira, então? Isso. Essa semana ainda, sábado? Isso. Falando um pouquinho desse curso que vai ter daqui 2 semanas, que é um curso intensivo de 3 dias. Então a gente faz uma palestrinha de 2 horas, contendo um resumo do que é essa vivência nos 3 dias, para quem quiser conhecer um pouco mais, se interessar, quem sabe está indo no curso de 3 dias depois também. Redes sociais também, na internet, Facebook, site? Então, quem quiser me seguir, né, meu Instagram é cris.cucchi, C-U-C-H-I, no Facebook também, Cristiano Cucchi, ou a empresa, é só jogar Experiência de Sucesso, tanto no Facebook como no Instagram, no Google, no site, que a gente tem tudo para acompanhar o que a gente está fazendo no Brasil inteiro e também agora em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui inteira. Para encerrar aqui a sua participação, Cristiano, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado a vocês. Sua mensagem para aquela pessoa que está em casa agora, acompanhando, talvez está desmotivada, pensando assim, nossa, acreditando muito nos números, né? O Brasil hoje está lá alto, com desemprego, com isso, com aquilo, eu não vou conseguir, fica lá sentado em casa com os braços cruzados. Que mensagem que você passa para essa pessoa? Bom, vamos pegar, por exemplo, quando há pouco tempo atrás o Brasil estava num boom, que todo mundo estava numa economia boa, mas mesmo quando a economia estava boa, tinha pessoas que não estavam tão bem. E agora, porque é uma tendência geral, a gente fala de crise, de dificuldade financeira no Brasil, as pessoas pensam, agora está todo mundo mal. Não, pelo contrário, tem muita gente que antes estava mal, agora por causa dessas dificuldades está crescendo. A questão é o que você quer. O que você está em casa aí quer, se você quer viver a vida que os outros estão dizendo que todo mundo está crise, está horrível, está ruim, ou eu vou fazer algo de diferente, o que eu posso fazer de diferente para conseguir alcançar o que eu sempre quis. Como eu falo, né? A gente tem tantos exemplos de pessoas que estão prosperando, mas a gente vai lá e se agarra naquela que é um exemplo ruim, na pessoa que não está tão bem, porque às vezes é mais confortável a gente achar uma desculpa para ficar parado, né, sem se mexer e ficar em casa arranjando um monte de desculpa, justificando por que a gente está ali sem fazer nada. E ao invés de fazer algo diferente, ir lá e correr atrás. O que eu posso dizer é, vale a pena. Viver a vida dos sonhos vale a pena. Ter uma vida, uma liberdade financeira em que você não tem que mais ficar escolhendo se tem que trabalhar, ou você pode escolher trabalhar ou não naquele dia. Isso é muito recompensador e você consegue ajudar muito mais pessoas com isso. Então, essa é inclusive a minha missão. Já que eu consegui alcançar assim, um conforto muito maior, eu quero estar passando isso adiante para ajudar o máximo número de pessoas a viver a vida dos sonhos. Tá certo, muito obrigado, Cristiano. Obrigado a vocês, obrigado a você. Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Diária. Gruda na tela, não saia daí.